primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o evangelho, ele tem que proclamar esse evangelho e testemunhar esse evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da primeira igreja presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia. No programa de hoje vamos tratar a respeito do seguinte tema: crer e sentir. Você é uma pessoa desconfiada, que duvida de tudo e de todos? Gosta de ter a comprovação de tudo aquilo que você pode ver ou não? Como trabalhar o aspecto da fé em alguns momentos da nossa vida? Como crer em algo que não podemos comprovar especificamente? Levantar dúvidas tem suas vantagens. A dúvida sincera contribui para o esclarecimento da verdade, para separar o verdadeiro do falso. Tomé, um personagem bíblico, ficou conhecido na história como o homem da dúvida, por não crer no primeiro momento na ressurreição de Jesus. Existem coisas na natureza que não vemos, mas podemos sentir, como, por exemplo, o ar que respiramos, as nuvens, o céu que não podemos tocar. E o que dizer dessa máquina chamada corpo humano, com todos os seus órgãos em funcionamento que mantém nossa vida? Como explicar como tudo isso funciona? Quem seria tão poderoso ao criar tudo isso? Você pode entender ou crer nisso? Se você crê, você é feliz. A fé não é matéria de pesquisa científica, mas também não é crendice tola. Muitas coisas ensinadas como ciência nas escolas e universidades não têm comprovação científica. Estão no campo da probabilidade, especulação, pressuposição e teoria. Assim é a teoria da relatividade, a teoria da evolução, a teoria do surgimento do universo, da vida. Cada vez que lemos um livro de matemática, física ou outra ciência qualquer, vamos sempre encontrar uma linguagem com o verbo no condicional. As pressuposições aparecem uma após outra. Por isso, você não precisa rejeitar a fé. Crer na existência de um Deus criador, por exemplo, simplesmente pelo receio de não parecer racional ou inteligente.
A fé não trata com teorias ou pressuposições. Não existem incertezas dentro da fé. Outra coisa, não há incoerência entre a fé e a razão, mas a fé atinge o ponto onde a razão não pode chegar. Ver para crer é muito fácil. O desafio de Jesus é crer para ver. Estas são suas palavras. Se você crer, verá a glória de Deus. Crer primeiro, para depois ver. Se não fosse Deus, poderia ele curar cegos, leprosos e ressuscitar mortos? Se não fosse Deus, seria capaz de ter controle sobre as forças da natureza? Teria ele ressuscitado de entre os mortos, se não fosse Deus? Se Jesus não fosse Deus, teria ele se oferecido para morrer no lugar de pessoas egoístas e rebeldes, como nós somos? A verdadeira fé é um dom de Deus, uma dádiva oferecida sem distinção, através de Jesus Cristo. Por um momento só, deixe de lado os raciocínios frios, as dúvidas intelectuais e se jogue nos braços da fé. Hoje, Antônio Carlos é pastor, mas veja só o que ele nos contou sobre a época em que era maquinista de trem. Quando a gente tinha que trabalhar com algum cristão, a gente já, às vezes, chegava até a trocar, pedir troca. Todas as oportunidades que eles tinham, eles falavam mesmo do amor de Jesus, queriam passar para a gente uma visão de salvação em Cristo, e a gente não dava atenção, né? Era resistente às palavras. E tem mais. Principalmente aos domingos, a gente tinha aquele estímulo de atrapalhar o culto. Então o meu desejo era sempre no horário de culto passar buzinando o trem, apitando mesmo, até o fim do centro da cidade, ali daquele pedaço da cidade. E a gente eu sempre usava aquelas palavras, né? Vamos atrapalhar o culto dos crentes aí, vamos atrapalhar o culto. Só que em 1995, através de um casamento, ele passou a frequentar essa mesma igreja. Teve momentos de prantos ali, porque foi uma mudança muito drástica na minha vida. Um tempo, uma coisa de meses, né? Eu estava ali com aquele pensamento, de repente eu estou assistindo um culto e estou lá vendo o pastor interromper o culto por causa de uma buzina um pouco distante dali, né? E aí eu ficava imaginando o quanto eu interrompi a palavra de Deus de ser pregada aqui nesse lugar. Ainda tive que contar isso para o pastor, ainda falar isso para o pastor. Falar, pastor, olha como é difícil, né? Como é difícil você está pregando aí e o trem passar. Ele falou, até a história foi mais ou menos assim. Tem um maquinista aí, acho que agora ele parou, ele não está mais aí, né? Tem um maquinista que ele começa lá no pontilhão, ele vem até, e aí é pior, né? E eu disse para ele, falei, olha, esse camarada aí foi um tempo, né? Se acontecer outro agora, já não sou eu mais, mas eu passei e fiz isso todas as vezes que você observou isso, fui eu que passei buzinando dessa forma e com essa intensidade e esse tempo todo ali, para atrapalhar mesmo, falar para ele, era para atrapalhar. A nossa mentalidade era assim, vamos atrapalhar, vamos acabar com o culto ali, né? Pelo menos por um instante. Ao olhar ao redor, o reverendo Antônio Carlos Caetano parece não acreditar onde Deus o colocou, mesmo tendo feito o que fez na época em que era maquinista de trem. Em 97, de 96, eu fiz a profissão de fé e o batismo. Em 97, já um ano depois, no mesmo período, que foi no mês de setembro de 1997, eu já fui eleito presbítero. 2010, seminário, 2013, termino o seminário, 2014, licenciatura e 2015, a ordenação. Final de 2014, a ordenação. Deus agiu com misericórdia sobre a minha vida. Misericórdia. Me trazer para um lugar que eu jamais pensaria
que eu fosse ser pastor. Nem ser pastor, né? Ainda mais aqui nesta igreja. Tão rápido e tão assim, natural que não tem como a gente pensar na mão humana, no dedo humano, mexendo em alguma coisa, movendo alguma coisa. Somente a graça e a misericórdia de Deus mesmo sobre a minha vida aqui. Realmente, quando cremos, podemos experimentar a transformação que Deus faz. Creia, pois é preciso crer para depois ver. Crer e sentir. Queremos continuar neste tema depois do intervalo. Não saia daí. Crer e sentir. Este é o assunto que estamos conversando no programa Cada Dia de hoje. Há coisas que não vemos, mas podemos sentir. Quando se trata de coisas do nosso coração e da nossa mente, podemos sim crer no que estamos sentindo. Amor, ódio, saudade, inveja são coisas que não vemos, mas temos certeza. Elas existem e movem nosso mundo. Se não vejo o amor ou o ódio, posso sentir amor ou ódio no meu coração. A fé pode ser sentida? Existe alguma ligação entre sentimento e fé? Os seus sentimentos são muito importantes. Não há nada tão frágil como eles. E os sentimentos se originam nos sentidos: audição, tato, visão e outros. Sentimento é alguma coisa frágil porque nem sempre anda junto com a razão. Sentimento é variável, dependendo das emoções, das condições físicas e orgânicas da pessoa. Num dia você sente que tudo está bem, no outro dia você sente que tudo está mal. Mas pense bem, em 24 horas apenas, as coisas não poderiam ter mudado tanto. Num dia, o marido sente que ama a esposa, sente-se bem ao lado dela, sente a sua falta. Uma semana depois, não sente mais nada. Houve um problema e o que ele sente agora é raiva dela. Já pensou se o amor verdadeiro que une os casais se baseasse em sentimentos apenas? Quando falamos em Deus e nas realidades espirituais, alguns dependem completamente dos sentimentos. É preciso sentir a presença de Deus. Quando vão à igreja, querem sentir a presença de Deus, alguma coisa palpável que toque as emoções. Caso contrário, o culto é frio, vazio. O que geralmente as pessoas narram e testemunham como experiência religiosa autêntica. Crer e sentir não são antagônicos. Contudo, precisamos ficar avisados de que é possível uma pessoa sentir alguma coisa, mas não possuir verdadeira fé em Deus. Por outro lado, nem todo o que crê precisa sentir algo diferente e estranho. A fé está acima dos nossos sentimentos. A fé não depende dos sentimentos, mas os sentimentos devem depender e se fundamentar na fé. As religiões que enfatizam o lado emocional, corporal, físico crescem muito no Brasil. As pessoas se deixam envolver pela música, gritos, choro e o discurso eloquente do líder. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, dispensa a religiosidade vazia, os líderes hipócritas e o emocionalismo. Ele é o Deus único e eterno. Se faz presente em todos os lugares do universo, em todos os cantos da terra. Nada foge à sua presença. Sentimentos e emoções são instáveis. Variam com os problemas, a saúde, as circunstâncias e até com o clima. Portanto, o importante é a certeza de que Deus está presente em sua vida e não se você sente ou não sente a presença dele. A certeza vem pela fé e se você crê, vai também sentir.
Crer e sentir. Queremos tratar desse assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Muito bem, no programa de hoje eu vou conversar com você sobre um assunto muito importante da vida cristã, que é a questão da fé, que é a questão do crer. Porque hoje se fala tanto em fé, eu tenho muita fé, ai de mim se não fosse a minha fé. A grande questão é, ok, mas você está crendo em quem? No quê? De que forma? Porque o problema não é a fé, o problema é o objeto da fé. Não é que você crê no que você está crendo, em quem você está crendo. No programa de hoje eu quero tratar deste assunto com você, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tem muita gente que tem fé. Fé no ídolo, fé na sua religião, fé nas suas obras, fé na sua fé, fé mística, fé criada no laboratório do próprio coração humano. Então existe a fé verdadeira e a fé falsa. A fé que põe você no caminho da verdade e a fé que tira você das veredas da verdade. A verdadeira fé, ela é uma dádiva de Deus. Ela é um dom de Deus. Eu quero tratar disso com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, esta fé, a fé salvadora, ela não é obra humana, nem emana do homem, ela é uma dádiva de Deus. Ela não brota da terra, ela vem do céu. Ela não é mérito humano, ela é graça divina. Ninguém pode ser salvo a não ser mediante esta fé. A fé no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que esta fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É quando você crê em Jesus, é que Deus lhe dá essa fé. Você ouve o Evangelho, então ao ouvir o Evangelho, Deus vem pela obra do Espírito Santo e tira as vendas dos seus olhos, tira o tampão dos seus ouvidos, e Ele mesmo concede a você esta fé, para que você creia e seja salvo. Foi Jesus Cristo quem disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Não é que esta fé é a base da salvação, não. Esta fé é o instrumento de apropriação da salvação. A base da salvação é a obra de Cristo na cruz. É a graça de Deus oferecida a você. Você se apropria desta salvação mediante a fé. Então, é muito importante entender que agora você é salvo pela fé, mas você também, a partir de agora, vive pela fé. O justo viverá pela fé. De tal maneira que nós não andamos segundo o nosso sentimento. Nós não andamos nem mesmo segundo a nossa razão. Nós andamos pela fé, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Nós vencemos o mundo pela fé. E Hebreus está nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe
e se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, note isso. Eu me aproximo de Deus crendo. Primeiro que eu não estou vendo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu me aproprio daquilo que Ele prometeu para mim pela fé. Eu vivo com Ele todo dia pela fé. Eu caminho com Ele baseado nas promessas que Ele me faz pela fé. Então eu não posso ser um cristão a não ser que eu creia, que eu sinta, que eu me aproprie, que eu entenda. Você é razão, você é emoção, você é vontade, pois esta fé alcança todas essas áreas da sua vida. Você entende a palavra, você experimenta e sente o toque do Espírito Santo e você age em obediência a esta palavra. Então você se aproxima de Deus porque você crê em Deus. Mas não apenas crê em Deus, você crê que Ele é seu Pai, crê que Ele é o galardoador, crê que Ele é o abençoador, crê que Ele é o protetor, crê que Ele é o consolador, crê que Ele é a razão da sua vida. Isso é fé. Mas a Bíblia vai além e nos mostra uma fé numa outra dimensão. Muitas vezes, quando alguém buscava de Jesus um milagre, um sinal, para resolver um problema, suprir uma necessidade, Jesus dizia assim: seja feito conforme a tua fé. Jesus Cristo falou de uma grande fé e Jesus falou de uma pequena fé. Este tipo de fé possui graus, de tal maneira que ela pode ser pequena, ela pode crescer, ela pode ser grande. O próprio Jesus disse que se você tiver uma fé pequenina, do tamanho da semente de uma mostarda, você pode dizer a este monte: transporta para aqui e para lá, e ele fará isso. É claro que Jesus não estava falando literalmente de você tirar uma montanha de um espaço geográfico e transmitir para outro espaço geográfico. Nós não temos nenhum caso na Bíblia de um registro assim. Mas Jesus estava usando uma figura de linguagem para dizer para você o seguinte: há determinadas coisas na vida que são inabaláveis, inamovíveis, que elas não podem ser arrancadas, a não ser por uma intervenção sobrenatural e soberana de Deus. A fé faz com que aquilo que humanamente é impossível acontecer, aconteça. Que montes plantados na nossa vida sejam arrancados e transportados para outro lugar. Então, você desenvolve um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e então você vê milagres de Deus acontecendo na sua vida pelo exercício da sua fé. George Miller, ele experimentou isso de uma maneira magnífica quando ele mantém um orfanato com milhares de crianças. E ele nunca pediu recursos para ninguém, só pedia para Deus. Ele vivia a experiência da provisão divina, milagrosa, diariamente. Muitas vezes, quando as crianças iam dormir, não tinha alimento para o café da manhã do dia seguinte. E ele sempre esperou em Deus e confiou que Deus iria abrir as portas da providência, suprir as necessidades e realizar o seu milagre do maná diário. E ele orava especificamente por isso. E ele aguardava especificamente o cumprimento da promessa de Deus. E ele experimentou tantas e tantas vezes este milagre da providência acontecendo na sua vida. Agora, para você crescer na fé e ter uma grande fé, você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus. Você não pode confiar em quem você não conhece. Você não pode confiar num estranho. Quanto mais perto de Deus você está, mais a sua fé crescerá, e mais você confiará, e mais você desfrutará da rica e poderosa providência de Deus. Mas ainda, a fé
ela é um fruto do Espírito, no sentido de confiança, no sentido de descansar nas promessas de Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu chamo a sua atenção para duas palavras aqui: certeza e convicção. São palavras exatas, não são conjecturas, não são hipóteses, não são possibilidades. Certeza e convicção tratam de coisas absolutas, concretas, tangíveis, palpáveis, historificadas. Pois bem, fé é certeza, fé é convicção. Mas certeza e convicção de quê? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então você se apropria pela fé daquilo que você não está vendo e daquilo que ainda vai acontecer. Para você ter certeza, para você ter convicção, é preciso conhecer Deus, é preciso conhecer Jesus. Quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece as promessas de Deus, quando você conhece a fidelidade de Deus, mesmo que você não veja, mesmo que ainda não esteja acontecendo, você tem certeza, você tem convicção. É esta fé que você pode ter no seu coração. Esta fé que é uma dádiva de Deus, que você precisa e deve cultivar através de um profundo e glorioso relacionamento com o Deus vivo, o Deus de promessas. Eu quero orar por você. E onde você está, ore comigo. Deus querido, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que estão nos assistindo. Diante dos desafios da vida, das lutas, das provas, conceda a cada uma delas a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que desenvolve um relacionamento íntimo contigo. Que seja assim, Senhor, para a alegria daqueles que estão nos assistindo e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para agradecer a sua audiência e também para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira Mar. Nós queremos acolher você e a sua família, ajudando você nessa caminhada da vida cristã. Temos cultos todos os domingos, às 9 da manhã e às 7 da noite. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 10 horas da manhã. E temos também, às quartas-feiras, um importante momento de estudo da Bíblia, às 7h30 da noite. Venha, traga a sua família, convide os seus amigos. Nós estamos de braços abertos para receber vocês. Se Deus permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.